Olá, irmãos, bom dia, paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma manhã de estudo da Palavra de Deus, onde que nós possamos estar com o nosso coração aberto para aquilo que Deus vai falar aos nossos corações hoje. Eu e a Ana somos só canal de Deus, não temos nada, não sabemos nada e não podemos nada, né, Ana? Mas somos dependentes do Senhor. E que você possa estar aí na sua casa agora, onde quer que você esteja, abaixando sua cabeça, em reverência à presença de Deus, vamos orar. Vamos colocar esse estudo diante de Deus e que Ele venha falar conosco. Deus, nós queremos nesse momento agradecer a Ti, porque estamos, Senhor, na Tua presença para louvar o Teu nome, para Te bendizer. E pedimos a Ti, Pai, que este estudo alcance os corações necessitados. Senhor, que vidas venham entender que Tu és Deus, o Deus que fez todas as coisas, o Deus que nos formou, o Deus que tem preparado algo lindo na nossa vida e para a nossa eternidade. Muito obrigado por essa certeza que nós encontramos na Tua palavra. E que o Senhor esteja dessa hora falando com aqueles corações que não entendem isso, mas que a partir de agora, em nome de Jesus, venham entender que existe um Deus verdadeiro que os ama, que fez uma obra linda mandando Jesus para morrer na cruz do Calvário. E que eles entendam que precisam se arrepender dos pecados para ter uma vida transformada. É o que nós desejamos nesta manhã, Senhor, para cada pessoa, Senhor, que ainda não tomou uma decisão de um encontro com o Senhor. Que o Senhor esteja falando, Deus, através de nós, a cada coração. É o que nós choramos em nome de Jesus. Amém. O versículo-chave desse nosso tema é o Salmo 90, verso 2, que diz: antes que os montes nascessem, ou que tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então esse verso vem nos dizer que Deus é Deus, e Ele já existia, e Ele formou todas as coisas. E o nosso tema é Deus, o centro de tudo. E agora eu vou passar para a Ana para Ele falar um pouquinho dessa introdução para a gente. Alguns meses passados, na escola dominical, nós estudamos sobre cosmovisão cristã, né? E nós vimos que cosmovisão é um conjunto, né, de fundamentos que nós, como cristãos, nós enxergamos o mundo, né? Esse mundo que a gente vive, e enxergamos também qual é o nosso papel dentro desse mundo, né? E nós aprendemos também que dentro dessa cosmovisão, nós temos alguns princípios que são básicos, né? Tem a criação, né, onde todas as coisas foram criadas, a queda, né, quando algo deu errado, a graça ou a redenção, né, como nós encontramos a recuperação em Jesus, e a glorificação, o final de tudo isso, né? Então, esses são, vamos dizer assim, os pontos principais da cosmovisão, né? A criação, a queda, a graça ou a glorificação, a redenção e a glorificação. Então, quando nós olhamos esses princípios, a gente percebe que em todo tempo Deus, Ele tinha um plano. Desde sempre, né? O plano dele é que nós estivéssemos com ele, que a sua criação pudesse participar, ter ali, ficar na sua presença, né? Era o plano de Deus desde o início. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, inclusive, vai dizer que Deus nos criou com a eternidade dentro de nós. Então, nós fomos criados para vivermos na presença do Senhor por toda a eternidade. Veio a queda, veio o pecado, mas o plano de Deus, ele não foi interrompido, ele continuou a ser desenrolado, né? Deus já tinha tudo planejado desde o início. Lá em Tito, capítulo 1, versículo 2, diz: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Ou seja, desde antes de tudo ser formado, Deus, ele já tinha planejado. Não foi uma obra do acaso, né? Não é que nem quando a gente sai de casa e hoje eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, mas não planeja muito bem o que vai fazer e às vezes dá tudo errado, né? O ideal é que a gente planeje, ainda mais agora, nesse tempo que a gente está vivendo, Patrícia. Tem que saber para onde você vai, né? Quanto tempo você vai demorar lá. Você tem que ter tudo planejado. E assim Deus fez. Ele tem tudo planejado.
E nós, muitas vezes, não compreendemos isso. Que Ele tem tudo planejado, Ele sabe como todas as coisas começaram e Ele sabe como todas as coisas vão terminar. E é interessante a gente pensar também que, por isso, Deus ele tem uma visão ampliada desse todo. Eu costumo falar que é uma visão macro, né? Deus ele olha tudo de cima e Ele contempla aquele cenário completo, com cada coisa no seu lugar. Eu, ser humano, né, mortal, miserável como sou, eu não tenho essa visão. Então, para mim, é fácil, às vezes, até duvidar, né, porque eu não tenho essa visão do todo. Mas essa lição de hoje vai nos fazer pensar em como nós podemos colocar a nossa confiança completamente no Senhor, quando nós compreendemos que é Ele que é o centro de todas as coisas, nele todas as coisas existem, né? Ele começou e Ele vai terminar tudo que Ele planejou. Amém. Para a gente começar o primeiro ponto, nós vamos ver Gênesis 1:1, que é conhecido nosso, né? Os cristãos que leem a Bíblia sabem o que está escrito lá em Gênesis, capítulo 1, verso 1, que diz: no princípio, Deus criou todas as coisas, ou seja, os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eu li 1 e o 2, por quê? Quando no 2 a gente fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou seja, Deus já estava lá. Por isso que o subtema desse primeiro ponto é o Deus que está lá. Deus já estava presente sobre todas as coisas. A trindade completa, né? Exatamente. Tem versículos que você pode ver que ele diz: façamos, né, o homem com a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, isso aí ele está colocando a trindade completa lá desde o início de todas as coisas. Exatamente. Deus é tão maravilhoso que até isso, na hora da interpretação, colocou o verbo no lugar certo, né? E esse subtema que Deus está lá, nós vamos começar com o seguinte questionamento. Você conhece Deus verdadeiramente? Porque a gente precisa conhecer esse Deus que está presente na terra, estava presente antes de tudo, e para conhecer esse Deus nós precisamos de intimidade com Ele. Não é simplesmente assim, eu recebi Jesus no meu coração, eu sou um cristão, passei a ser membro de uma igreja, agora eu conheço Deus. Não, é uma vida inteira, né, Ana? Uma vida inteira. Eu estava fazendo as contas essa semana de quanto tempo eu sou uma cristã, eu vi, caramba, 31 anos. E essa semana eu fiz 30 de batismo. Então eu estava falando, porque são datas importantes na nossa vida. A gente não deve esquecer jamais o dia que aquele encontro lindo aconteceu na nossa vida, que nós fomos resgatados. E a intimidade com Deus começou há 31 anos, ela vem a cada dia e vai continuar até que o Senhor me chame. Né? E a cada um é assim. Então nós precisamos conhecer esse Deus da criação. E só assim nós vamos entender o propósito que Ele tem para cada um de nós. Não é simplesmente assim, eu sou um cristão, e aí? Não, você entendeu o propósito, por que você foi escolhido, chamado, por que você vive nessa terra. Né? Tudo isso Deus vai te ensinar na sua caminhada cristã. É interessante pensar sobre isso, que Ele não é apenas um Deus criador, né? Porque em outras religiões, que são teístas, né, que creem em um Deus, na verdade, várias religiões creem num Deus criador de todas as coisas, né? Só que a maioria dessas religiões vê em Deus como um Deus criador, mas que depois Ele deixa a sua criação a sua própria sorte. Você decide, a criatura decide que fim ela vai dar para a sua existência. Não é assim com o nosso Deus, né? Ele nos criou e Ele vai prover o que é necessário para a nossa vida, Ele vai nos conduzir nessa vida, né? Então, nós temos que ter até cuidado nesse tempo que a gente vive. É muito comum você ouvir a seguinte frase: o universo, ele providenciou para que isso acontecesse. O universo está conspirando a meu favor. Eu já ouvi crentes, inclusive, falando isso, né? Isso é um engano, porque o universo ele não conspira a favor de ninguém, nem nada, porque o universo ele foi criado por alguém, que foi o nosso Deus. Então, ele não tem como ele conspirar a favor ou contra alguém.
né? A gente tem que ter cuidado, porque são sutilezas que são jogadas sobre nós. Se a gente não tiver cuidado, a gente vai negando a existência de Deus com essas coisas sutis que Satanás vai colocando sobre nós, né? E a gente tem que ter muito cuidado. Salmo 14, versículo 1, diz lá: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Então a gente tem que ter cuidado, porque a gente pode, sem querer, estar colocando o nome Deus em algo que não é Deus. O nosso Deus, ele é o criador de todas as coisas, ele é o provedor da nossa existência. Tudo o que existe à nossa volta, tudo o que acontece, é Deus que vai nos conduzindo. Ele tem um plano, ele tem um propósito, e as coisas são interligadas, né? Não é nada por acaso, né? O Senhor, quando nós nascemos, ele já tinha um plano a nosso respeito, né, Patrícia? Ele já sabia o que seria de mim, o que seria de você. De repente, o pai e a mãe, eles não planejam um bebê, às vezes. Isso acontece. Mas Deus planeja. Deus já sabia o que ia acontecer. Isso é algo maravilhoso da gente pensar, né? Verdade. Partindo desse princípio da intimidade com Deus, né, de conhecer esse Deus real, esse Deus da Bíblia, é que a gente vai entender essas coisas, né? Por que eu fui criado, por que eu nasci, né? Por que um dia meu pai e minha mãe, né, tiveram uma intimidade e eu fui fecundada. E foi até uma situação que muitas pessoas sabem, Deus já transformou, já perdoou, mas foi algo fora do casamento. Né? E depois eles se casaram, graças a Deus estão casados até hoje, né? Vai fazer 51 anos. Mas Deus tinha um propósito no meu nascimento, mesmo sendo, humanamente falando, de forma errada. Mas Deus sabia quem seria a Patrícia de hoje. Né? Então, a partir dessa questão da intimidade, a gente vai ver que o nosso Deus, ele é o nosso quê? Pilar irrevogável de referência à realidade suprema de tudo. Então, ele é nosso pilar. O Senhor é o nosso... aquele que a gente se apega, que a gente fica ali firme com ele, porque a gente sabe que se a gente, né, titubear, não, Deus, deixa Deus lá no cantinho, não é bem assim, porque a gente vai ter uma vida totalmente torta, porque nós já somos seres humanos pecadores, né? Então, se você não depender totalmente de Deus, não pegar Deus como esse pilar irrevogável, como Deus supremo, como aquele que cuida de nós, que catuca a gente, né, através do Espírito Santo, opa, não vai por aí não, você está errado. Né? E a gente tem a chance de se arrepender, né, de pedir perdão ao Senhor, de se consertar todos os dias, pelo que falamos, pelo que pensamos. Às vezes a gente não está fazendo nada, mas a nossa mente... E Deus conhece, né? Deus sabe, e Ele vai incomodar através do Espírito Santo de Deus. Por isso é importante conhecer esse Deus. Saber que existe um Deus maravilhoso, que quando Jesus ressuscitou e voltou aos céus, Ele deixou o Espírito dEle, Ele nunca deixou cada um de nós sozinho, né? A gente está sempre acompanhado do Senhor. É interessante isso. Deus é o nosso pilar, como você falou, né? Tem muita gente que pensa que somente o ateísmo é a negação da existência de Deus. Isso é um engano. Não é só ateísmo. Você pode negar a Deus, a existência de Deus, quando você coloca qualquer outra coisa no lugar dele. Qualquer outra coisa. E às vezes você percebe, dentro de uma igreja evangélica, pessoas que às vezes estão há vários anos assistindo, ouvindo a palavra, lendo a Bíblia, mas às vezes lendo por ler, às vezes, né, a gente não pode julgar, mas lendo a Bíblia. E aí você pergunta para a pessoa a definição de Deus. Primeiro que a gente nunca vai conseguir definir Deus plenamente, né? A gente nunca vai conseguir fazer isso. Mas, às vezes, as pessoas definem Deus de uma maneira muito errada. Às vezes as pessoas definem Deus a partir das suas emoções. Né? Eu senti a presença de Deus naquele dia porque eu senti um arrepio. Isso é um erro. Né? Eu senti a presença de Deus porque naquela palavra X, e às vezes não foi bem aquilo ali. Né? Às vezes você também fala a respeito de Deus a partir de certas informações que você tem que são equivocadas. Um exemplo que eu vou dar para esclarecer. Quando você fala sobre a pessoa de Deus sendo um pai.
Se a pessoa tiver um exemplo de pai ruim, ela vai ter uma ideia de Deus totalmente equivocada. Se ela tiver uma ideia de pai boa, ela pode ter uma ideia de Deus boa. Mas o que eu quero falar é que a nossa ideia de Deus, a nossa visão de Deus, o nosso entendimento de quem é Deus não pode estar associado às nossas emoções, aos nossos sentimentos, né? Porque tudo isso é enganoso. Nós precisamos compreender Deus através do que a sua palavra diz a respeito dele. E o que a palavra vai dizer? A palavra vai dizer que Deus ele é onisciente, onipotente, imutável, eterno, né? Deus ele é justo, ele é santo, ele é bom, ele é perfeito. Tudo isso, a palavra fala a respeito de Deus. E aí que está o mistério, porque você vem lá de fora, com toda essa carga de lá de fora do mundo do pecado, essa deformação que o pecado faz em nós, e o poder de Deus vai transformar completamente o seu entendimento. E é aquilo que Romanos fala, você vai renovar o seu entendimento, né? Você vai transformar, você vai ser a nova criatura e o novo entendimento de Deus, né? Então, a gente, como servos do Senhor, nós precisamos buscar na palavra do Senhor o entendimento para compreender quem é esse Deus. É certo que eu vou, de repente, morrer sem entender completamente. Vou. Mas eu estou prosseguindo nesse conhecimento, né? Eu tenho que compreender que a minha ideia, a minha visão é muito pequena e que eu preciso ampliar essa visão de quem é esse Deus Todo-Poderoso, né? Diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 11... Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Então, a gente começa a entender quem é esse Deus integral, soberano, esse Deus que tem controle na nossa vida, né? Então, quando a gente entende isso, a gente vê uma pandemia, a gente não vai ficar desesperado, a gente fica preocupado, é claro, somos humanos, né? Mas o desespero não entra no nosso coração. Por quê? Porque eu tenho entendimento que o meu Deus é um Deus soberano. É um Deus que tem um controle de todas as coisas e que nada fugiu ao controle dele. Ele sabe de tudo que está acontecendo. Então, o entendimento da visão de Deus na nossa vida vai interferir diretamente na nossa vida com Ele e na nossa vida nesse mundo. É a cosmovisão cristã. Nesse estudo também nós vamos ver que nós temos que começar com a existência de Deus, mas simplesmente crer em um Deus com letra minúscula não é o suficiente, como muitas pessoas creem em deuses, né, com letra minúscula. Nós temos que crer no Deus que realmente existe, que é o Deus da Bíblia. É isso que a gente está querendo hoje compartilhar, principalmente para aqueles que estão ouvindo, que talvez sejam meros espectadores. Eu uma vez ouvi de um pastor, que foi o pastor da época que eu me converti, ele falava assim, nós temos dentro da igreja muitos amigos do Evangelho. E realmente, pessoas que vêm, estão sempre aqui. Você sempre olha, ela está lá sentadinho com a esposa ou com o marido, mas são amigos do Evangelho. Não conhece o Deus da Bíblia. Não se deixa também envolver por esse Deus da Bíblia. E essa palavra é para você, né, que está ouvindo, que está nos assistindo. Pensa um pouquinho aí na sua casa. Será que você não gostaria de ter uma intimidade maior com esse Deus? Né? Esse Deus que a gente conhece, não totalmente como a Ana falou, mas conhece pelo que está escrito. Né? Por ele ser o Deus criador, o Deus que cuida, o Deus que sempre cuidou do seu povo. É esse Deus que a gente conhece. Por isso que a gente lê a Bíblia, para a gente ver, né? Toda a criação, ver todos os profetas, ver todo o povo dele sendo cuidado, toda a provisão, tudo que Deus tem, ele mostra na palavra dele. É só você olhar e realmente Deus se cuidou lá do povo no deserto, por que não vai cuidar de mim? Não é? Então é esse Deus que a gente quer que você conheça. Você que ainda não conhece, que você conheça. Nosso desejo do nosso coração como servos do Senhor é que você abra o seu coração nessa manhã para você entender que esse Deus te ama. E provou isso de uma forma muito linda, dando o Filho dele na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Não é? É o Deus que você, à medida que você o conhece, você não
não confunde esse Deus com outro Deus, né? Eu repito isso, porque é bom que a gente fale, né? Já vi crentes, né, falando, Deus e Alá são iguais, né? É praticamente igual. Então, Alá é igual a Deus. Não é. Então, à medida que você vai conhecendo o Senhor, você não vai confundi-lo, não vai se confundir com o outro, né? Você vai saber diferenciar claramente quem é o Deus Todo-Poderoso, o Deus imutável, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, né? Dos deuses que estão aí nas outras religiões, que querem muitas vezes, vou usar um termo aqui que um determinado autor uma vez usou, que querem eclipsar, né? Passar na frente da glória de Deus. Isso é muito forte. Porque, às vezes, você olha, nossa, aquilo ali é tão interessante, olha o que ele fala, tão cheio de bondade. Está eclipsando a pessoa de Deus na vida daquela pessoa. Então, a gente precisa buscar na palavra o entendimento de quem é Deus. E é interessante que Paulo fala, né, que todo aquele que deseja sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Então você clama, Deus vai abrir o seu entendimento. Ele vai dar a você a sabedoria que é dele, para você compreender as coisas que são dele. Sabedoria humana é muito fácil, a gente adquire em livros, a gente, né? Não é muito difícil você adquirir, mas a sabedoria de Deus, só Ele dá. E a palavra é enfática, né? Peça a Deus, peça a Ele, vá direto a Ele. O problema é que a gente vive num tempo, né, Patrícia, em que as pessoas não querem ter muito trabalho com as coisas, né? E a gente sabe que vida com Deus é algo que a gente precisa fazer algo. A gente precisa se esforçar de ler a Bíblia. A gente precisa se esforçar de falar com o Senhor em oração. São coisas que levam tempo. E a gente quer rapidez em tudo. Mas para ter relacionamento com o Senhor, a rapidez é algo que tem que ser colocada em segundo plano. Para a gente ter um relacionamento com o Senhor que seja relevante, para que a gente possa conhecer esse Deus com todas as suas nuances, nós precisamos nos relacionar com Ele. A gente pode pegar o exemplo de Jó. Recentemente eu terminei de ler o livro de Jó, 42 capítulos. E no final, Jó fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Caramba! E quando você lê tudo aquilo que Jó falou, você pensa, Jó conhecia Deus, esse cara. Ele disse que não. E é isso. Quanto mais você conhece o Senhor, você vai descobrindo, porque Ele é fonte inesgotável. E é algo assim, é algo maravilhoso. Quando a gente mergulha em conhecer o Senhor, é algo maravilhoso mesmo, não tem explicação. Já que você falou de Jó, é o que podemos comparar, né, que Jó era um religioso. E quantos de nós, às vezes, podemos assim, cair nesse erro de sermos religiosos? Porque o religioso, ele fica dentro das igrejas, né, evangélicas, cristãs, e eles se acham total transformado, mas não é, porque se você perguntar a respeito da razão da fé dele, ele não vai saber dizer. Se você perguntar para ele quem é seu Deus, ele não vai saber dizer, porque não tem intimidade com o Senhor, é só um religioso. Então vai ficar naquela vidinha ali de religiosidade, e Deus não quer religiosidade para a gente. Ele quer uma vida cheia do Espírito Santo, com autoridade, né, de intimidade com Ele. Aí você vê, às vezes, a pessoa fala, Deus é vida, Deus é amor. Gente, não, Deus é a própria vida. Ele é o amor, Ele é a expressão do amor. Então, Deus é algo... Palavras são pequenas para a gente expressar quem Deus é. Ele é tremendo. Ele é aquilo que a palavra fala a respeito dele mesmo. É maravilhoso. E também, só para a gente terminar esse pontinho aqui, o religioso ele vive uma vida de superstições. Quer ver um período que você vê a superstição na vida do religioso? Dia 31 de dezembro.
Você observa assim, as pessoas estão de branco, porque acham que o branco vai trazer a paz. Alguns colocam o amarelo, porque vai ficar rico no ano seguinte, aí não fica, né? E aí uns colocam o vermelho, crendo que vai vir um grande amor. E daí por diante, as cores vão sendo representadas aí, e eu fico olhando e achando muito engraçado quando o crente acredita nisso. Né? E, na verdade, assim, ele não ficou rico no ano seguinte, o grande amor não chegou, e se ele não tiver a paz do Senhor na vida dele, ele não vai ter paz. Então, o religioso tem que ter cuidado com isso. Né? Essas superstições, eu dei só um exemplo, tem muitas, que você às vezes ouve as pessoas falar, eu fico rindo. Né? Mas que essa palavra vem até para dar uma sacudida na vida da gente, para a gente não cair nesse erro. Né? Que os irmãos possam estar sempre prestando atenção, não cair no erro e prestar atenção, o que eu tenho feito, como eu tenho vivido. Porque nós vamos cair em erro, mas o Deus nosso amado Senhor, está aí para nos sacudir, dizer, opa, para com isso, volta, né? Volta, se aprume. E é isso que Deus faz, porque Ele nos ama, Ele quer a gente com uma vida reta. Né? Ele vai vir buscar o quê? A igreja sem mancha, sem mácula, perfeita. E nós somos a igreja. Ele vem nos buscar, né? Esse Deus que Ele se revelou a nós através do seu próprio Filho, né? Revelou ali um amor crucificado, né? Que Deus é esse, né? Diz lá em João, capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Deus habitou entre nós. Aonde que a gente já ouviu isso? É que um Deus habitou como gente no meio da gente. Né? Só mesmo o amor de Deus poderia fazer isso, um amor que não pode ser medido. Né? O amor como está descrito lá em 1 Coríntios capítulo 13. Né? O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais acaba. Esse é o padrão do amor de Deus. Né? E Deus, Ele nos ama com esse amor. E o objetivo de Deus, né, é manifestar a sua glória. É mostrar quem Ele é. Né? O objetivo dele em tudo isso é mostrar que Ele está no centro de todas as coisas. Nosso Deus Todo-Poderoso. E cada vez que a gente compartilha essas coisas, mesmo assim dessa forma que estamos fazendo aqui, né, para compartilhar um vídeo com a igreja, mesmo assim não fica algo superficial, né, porque a gente sente no nosso interior aquele gemido do Espírito Santo, aquela coisa gostosa de estar assim, não estamos falando por falar, porque foi a minha oração inicial, né, que o Senhor nos usa. Então não é falar por falar, mas falar daquilo que a gente tem vivido. Porque falar por falar, qualquer um pode. Né? Mas tem que ter essa experiência linda com o Senhor para que você possa viver isso e transmitir isso. E nesse nosso estudo tem um comentário assim, que Deus, Ele controla todas as coisas, todos os momentos, todos os lugares e faz tudo conforme a sua vontade. Então, queridos, não tema, né? Não tema. O que temos vivido hoje, Deus permitiu, Ele que autorizou. Ah, mas existe uma opção de gente que está partindo, está morrendo. Infelizmente, estava no plano de Deus acontecer isso. Infelizmente para nós, porque Deus tem controle de todas as coisas. Né? Então nós temos que ter essa consciência. Não ficar se desesperando, como você falou, tem uns que ficam desesperados. Então, que Deus é esse que você diz que serve? Né? Nós temos que ficar com o coração tranquilo. Claro, vamos ficar tristes, mas com o coração tranquilo, que Deus tem o poder. Deus está controlando tudo, Deus sabe de tudo. Eu perguntei para a nossa irmã Claudinha hoje, através do WhatsApp, que dia a gente vai poder voltar para fazer a capelania lá no hospital, no PS. Ela falou, não temos ainda previsão nenhuma. A gente fica triste porque é um trabalho que a gente ama fazer. Mas Deus colocou assim, todo mundo quietinho, em silêncio, né? Todo mundo quietinho dentro das suas casas. O que a gente fazia, não estamos fazendo mais. Agora que está voltando aos poucos o trabalho. E porque Deus quis dessa forma, quase um ano inteiro, gente. Né? Nós vamos entrar em agosto. Nós já estamos entrando em agosto. Então, a gente vai ver que esse Deus poderoso, que faz tudo conforme a tua vontade, a vontade dele prevalece. Alguns podem estar desesperados, mas como? Deus é Deus. Então, tenha mais intimidade que você vai entender que Ele é assim, sempre foi. Não é? E a gente vai passar agora para o segundo ponto. Você quer compartilhar mais alguma coisa até aí? Não?
no segundo ponto do nosso estudo, vai falar que Deus não está em silêncio. Nunca esteve. Tanto que, se a gente observar o plano de Deus para nós, Ele queria comunhão conosco novamente, né? Porque houve a queda, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, não tinha mais aquela conversa à tardinha, como diz a Bíblia, não tinha mais aquele papo bonito, maneiro, e aí precisou o quê? Ele preparou o plano, que foi de mandar Jesus, né, para a gente poder ter novamente comunhão com o Pai. Então, ele não quer ficar em silêncio, ele quer conversar com a gente. Né? E Deus ele fala conosco basicamente de duas formas. Né? Primeiro, ele fala conosco através da sua criação. Salmo 19, versículo 1, fala: os céus declaram, anunciam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E quando você lê esse salmo, é assim mesmo, exatamente assim. Se você for todos os dias de sol, lá no Arpoador, para você ver o sol se pôr, todos os dias você vai ver um pôr do sol diferente. E também vai ver um nascer diferente. Né? Nenhum dia é igual ao outro. Você olha a natureza, você olha as flores, as plantas, os animais diferentes, né? Como Deus é criativo, como Deus é inteligente. O que o Salmo está dizendo é que tudo isso declara, anuncia, né, quem Ele é, mostra quem Ele é. Né? Os céus declaram a glória de Deus, quem esse Deus é. Quando você olha para os céus, quando você vê aquelas estrelas, quando você imagina as galáxias distantes, tudo foi criado por Ele. Quando você pensa que existem cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo e ninguém é igual a ninguém, mesmo que seja gêmeo, ele vai ter uma digital diferente, uma íris diferente, não é? É um Deus criativo, é um Deus extraordinário. Então, Ele está falando através da sua criação. Está mostrando, olha só, criei tudo isso para você. Você está nesse mundo, esse mundo é belo para você. Isso é tremendo. Né? Esses dias eu estava estudando lá a lição que a gente usou no Momento Kids, vai vir ainda, falando sobre Noé. E quando falava do arco-íris, eu fiquei pensando, gente, cada vez que um arco-íris aparecer no céu, eu vou me lembrar de uma promessa que Deus fez há milhares de anos atrás. Olha que lindo isso. É Deus declarando quem Ele é. Né? E a segunda maneira que Deus usa, que Deus fala conosco, é através da sua palavra. E cada vez que você abre a Bíblia, se você entendesse que é Deus falando com você, é reverência diante disso, né? E aí é uma coisa para a gente pensar, né? Hoje a gente está em casa, eu sei que a gente chegou aqui e já estava falando nisso. Ai, que saudade de ver essa igreja cheia, que saudade de estar aqui. Mas quantos momentos a gente está sentado aqui, a palavra está sendo ministrada e a gente está lá sentado no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, nas redes sociais. Quantas vezes a gente está aqui dentro com o corpo presente, mas o Espírito está sei lá onde. E é Deus falando conosco. Quando você abre a sua Bíblia na sua casa, é Deus falando com você. Se você está com o seu celular no ônibus, lendo ali a palavra, é Deus falando com você, palavra de Deus. Reverência diante dessa palavra. Né? A gente tem que valorizar esse momento que a gente abre a palavra, lê a palavra e entender que é Deus falando comigo. E quantas vezes você abre um texto que você já leu 200 vezes, né, Patrícia? E você lê aquele texto e você fala, caramba, como eu nunca tinha pensado dessa maneira? Como assim? Aí eu às vezes fico assim, essa semana aconteceu isso. Né? Eu lendo um texto de Davi, quando ele fez lá o recenseamento do povo, e Deus castigou, porque Deus não queria que ele fizesse isso, e ele chega num determinado lugar e oferece holocausto ao Senhor. E alguém fala para ele, né, que ele iria dar aquele lugar para ele oferecer. Ele falou, não, eu não quero oferecer para o Senhor nada que não me custe.
E eu comecei a pensar algumas coisas em cima daquele texto que eu nunca tinha pensado. Eu falei, Senhor, muito obrigada, porque a tua palavra verdadeiramente é o que ela diz que é. É lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Eu só vou tropeçar se eu quiser. Então, Deus, Ele fala conosco o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu lembro de uma vez, um seminarista numa igreja, a igreja estava atravessando umas turbulências, e ele falou algo para... Estava no grupo, né, assim, ele falou, olha, Espírito de Deus não está mais falando com a igreja. Aí eu olhei bem séria para ele, eu falei, não? Aí ele, não, porque a igreja está em erro. Eu falei, meu querido, Espírito de Deus, o Senhor fala conosco o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não precisa, às vezes, ninguém falar com você. O Espírito de Deus fala com você. A palavra do Senhor, aquilo que você leu, fica ecoando na tua mente. Fala com você. O problema é que, às vezes, a gente não quer ouvir o que o Espírito, que a palavra está apontando para nós. Então, é a palavra do Senhor, Patrícia. É uma preciosidade. Quando eu penso que existem tantas pessoas na face da terra que gostariam de ter o privilégio que eu tenho, de ter uma Bíblia. E eu tenho um monte lá em casa. Eu tenho essa aqui que tem a letra grande, para quem é míope. Eu tenho a Bíblia da mulher, eu tenho a Bíblia das crianças, eu tenho a Bíblia do adolescente, eu tenho um monte de Bíblia. Né? Que privilégio que eu tenho. Palavra do Senhor aberta. Né? E quando eu penso que Deus, Ele descreve o plano dEle nessa palavra, né? Aí na lição está falando do tema central. Né? O tema central da palavra, a obra salvadora de Jesus. Então, Deus desde o início, Ele está dizendo, olha, eu quero vocês perto de mim. O pecado separou, mas eu quero vocês perto de mim. Por vocês, eu vou demonstrar o meu amor por vocês de uma maneira inusitada. Olha, eu quero vocês perto de mim, eu quero tabernacular com vocês, eu quero ficar junto de vocês. Eu quero que nada nos separe. E Ele vai trabalhando nisso. Né? Deus é maravilhoso. Eu sou apaixonada pelas Escrituras. E, Ana, você falando isso, eu lembrei a respeito do tema central ser a obra salvadora de Cristo. Cada vez que a gente lê um livro da Bíblia, uma carta, seja o que for, você vê ali claramente Jesus sendo planejado. Né? Você vai ver através de Moisés, por exemplo, libertando o povo. Eu estava pensando nisso. Moisés, né, que é muito evidente. Eu lembrei também de um estudo que eu fiz há muito tempo atrás sobre o tabernáculo. Nossa, quando você pega o tabernáculo e olha de cima, como se fosse uma planta baixa, quem sabe de planta baixa vai sacar o que eu estou falando, como se você tivesse tirado o teto desse templo, né, e olhando por cima, assim que é uma planta baixa. Você olha por cima, você vê a posição das peças formando a cruz. E todo o significado do sangue, de lavar o rosto, da bacia com o espelho dentro, do homem olhar. Você vai se lavar, mas você vai se ver, você também é pecador. O sacrifício. E pegando esse gancho aí do tabernáculo, se você for ler lá em Êxodo, você vai ver que Deus, Ele começa a falar das peças de dentro para fora. Gente, tem um mistério grande nisso aí, não tem não? Tem um mistério muito grande. Por isso que a gente está falando aqui, que esse estudo de hoje é para você ser despertado para estar em mais comunhão com o Senhor. Quem já tem, tenha mais. Quem não tem, passe a ter. E lendo a Bíblia que você vai ter essa comunhão, você vai ver coisas lindas, e você vai ler a Bíblia e vai ficar rindo às vezes. Senhor, como Tu és maravilhoso. Como essas histórias bíblicas são reais e verdadeiras. Né? Então a gente tem como palavra para nós vida. Não sendo só para a gente ler e ver histórias bonitas, como a libertação do povo através de Moisés. Né? Mas você vê ali vida que Deus dá àquele povo. Tem gente que lê a Bíblia para ver as histórias de Deus. Né? Mas a gente tem que buscar o Deus das histórias. O Deus revelado em cada detalhe. E Deus é caprichoso, né? Que Ele vai costurando os detalhes. Como eu disse, o que você falou, também pensei a respeito de Moisés, do tabernáculo, da história de Ezequias, né? Depois ele teve Manassés. Ele fala da salvação ali de uma maneira tão simples, né? Que Manassés fez tudo que era mal, péssimo. Ele sacrificou um filho,
no fogo por causa de um Deus. Mas esse rei vai para a prisão e lá na prisão a palavra diz que ele se arrepende. É Deus mostrando que você pode ser a mais miserável das criaturas. Até lá no fundo do abismo, o amor do Senhor pode te resgatar, né? Isso é graça. É Deus revelando Jesus no Velho Testamento. Deus desenhando uma história maravilhosa, um plano muito bem traçado. E esse estudo também vai levar a gente a pensar, já chegando já para o finalzinho, que nós estamos falando de uma verdade absoluta. Estamos falando aqui que nós, como cristãos, nós temos que crer nesse Deus através da palavra. Não temos outro meio, não temos outra para onde correr. Se você não crer na Bíblia como palavra de Deus, esquece. Né? A verdade é essa, né, Ana? Esquece, deixa para lá, faz de conta que a gente não falou nada para você hoje. Mas você precisa crer na Bíblia como palavra de Deus, e verdade absoluta. Porque se você olhar em seu redor e ver o que Deus fez e tem feito, não tem prova melhor do que essa, porque vai tudo sendo confirmado com a Bíblia. O que temos vivido hoje está na Bíblia. Tudo está na Bíblia. Então, nós temos que crer que essa verdade absoluta é que nós temos que crer. E o cristianismo não é uma junção de fragmentos, coisas que foram sendo unidas, né? Há um início, que a gente falou aqui, que foi a criação, e há um fim, que vai ser a consumação de todas as coisas. Nesse meio tem o quê? A nossa queda, o perdão através do sangue de Jesus e a nossa vida com Deus. Mas nós que somos cristãos, estamos esperando o quê? A consumação. Enquanto isso, vamos viver o quê? Uma vida de correr para viver em santidade. Porque, eu já citei e vou repetir, o Senhor vai vir buscar uma igreja santa, sem mancha e sem mácula. Nós somos pecadores, sim, mas podemos nos consertar todos os dias, através do perdão, né? Eu gosto muito de citar 1 João 9, se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar de toda injustiça. São versículos que a gente aprende lá no início da vida cristã, que a gente nunca mais esquece. Né? Tipo, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, as que tudo se fez novo. Você aprende isso quando é novo cristão, e aí você leva isso para a sua vida toda. Ou seja, eu sou nova criatura, mas se eu pecar, eu tenho um Deus que me perdoa e purifica. Então, você tem que viver assim até a consumação. Quando a consumação chegar, você vai estar diante do Senhor, aí vai ser festa, não precisa mais se preocupar com isso, né, Ana? Mas, enquanto isso, é vivendo um passo atrás seguido do outro, buscando a santificação, né? A comunhão com o Senhor, o crescimento espiritual. E às vezes a pessoa pensa, porque eu citei que tem 31 anos de cristã. Para Deus não é nada. Não é nada, eu tenho que continuar caminhando e crescendo, fazendo 50, 60, até quando Deus quiser, não é? Então, o cristianismo, ele tem uma cosmovisão que é cristocêntrica, como a gente falou. Cristo está no centro de todas as coisas, com a origem em Deus, com base na Bíblia, né? Isso vai dar para a gente um olhar abrangente e coerente. Então, a palavra do Senhor é algo que a gente não pode descartar de jeito nenhum, né? E, através da palavra, a gente vai aprender que nós precisamos amar o Senhor sobre todas as coisas, né? É o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento. E quando a gente compreende isso, eu lembro quando o pastor Felipe fez um estudo sobre isso aqui nas quintas-feiras, quem é Deus, quem eu sou para Deus, e se eu digo que eu amo o Senhor, eu vou querer agradá-lo de todas as formas. Eu vou querer obedecê-lo. A palavra dele para mim não vai ser peso, mas a palavra dele para mim vai ser fonte de vida para a minha vida, né? E aí, de repente, a pessoa pode perguntar, mas, Ana Cláudia, e se a gente, às vezes, está falando sobre o amor de Deus para alguém, a pessoa diz que não crê na Bíblia? A minha orientação é que a gente não discuta sobre isso com a pessoa. Primeiro que a palavra diz que é a obra do Espírito Santo. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, qual é a nossa função? É viver, né, o Evangelho na nossa vida, como você falou, né? A gente mostrar que eu amo tanto esse Deus, eu amo tanto o Senhor, que eu quero obedecê-lo em tudo que eu faço.
Então, se a pessoa não quer ouvir o que a palavra diz, porque não crê na palavra, então ela vai ler a palavra em mim. Ela vai ler a Bíblia na minha vida. Ela vai ver tudo aquilo que eu falei, eu tentei falar para ela, não quis ouvir, ela vai ter que ver. Não tem outra maneira, né? De você falar com mais perfeição, vamos assim dizer, né? De você testemunhar sobre quem é esse Deus na sua vida, né? Então, nós vimos nessa nossa lição que Deus, Ele é o centro de tudo. Ele rege todas as coisas. Ele que tem o controle de tudo, Ele tem um propósito. Ele é a fonte de tudo que existe. Ele é o início, Ele é o fim de todas as coisas. Ele é aquele que revelou o seu amor, né, vindo nesse mundo como gente. Que Deus, que você já ouviu falar, que veio no mundo vestido de gente, né, vivendo as limitações de um corpo físico. Esses dias eu estava estudando a história de Jesus lá, quando acalmou a tempestade, né? E Jesus estava cansado. Aí tem gente que pergunta, mas Jesus estava cansado? Claro que estava. Jesus, homem, estava cansado, andou o dia inteiro, cansadão mesmo, né? Deitou no barco, dormiu. Jesus tirou o maior ronco lá no fundo do barco. Os discípulos tiveram que acordar Jesus. Jesus, homem, né? Veio nesse mundo, nesse corpo limitado. Que Deus faria isso? Ele veio para provar o amor dele, né? Mandando Jesus para a cruz, e ali ele revelou o amor, derramando o seu sangue. Não derramou só o seu sangue, derramou todo o seu sangue, e ele fez isso porque ele quis. Ele tomou o meu lugar, ele tomou o seu lugar. Jesus, ele deixou a sua glória para vir aqui fazer isso, para que eu e você pudéssemos não ter mais abismo entre nós e Deus, mas o sangue dele foi a ponte, o sacrifício dele foi a ponte, para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus e pudéssemos um dia receber o presente da salvação e pudéssemos viver a vida eterna que ele planejou lá atrás. Então Deus, ele é maravilhoso, né? A gente não tem outra palavra para falar, eu repeti isso tantas vezes hoje, né? Deus, ele é maravilhoso. A gente não tem como dizer o que Deus é. Então, nosso desejo com essa lição é que você busque conhecer o Senhor hoje, mais do que você conheceu ontem. Amanhã, você acorde com o objetivo, quero te conhecer hoje diferente, Senhor. Eu quero ser surpreendido pelo Senhor nesse dia. Senhor, eu quero te conhecer. Eu não quero outra coisa na minha vida a não ser te conhecer mais. E o Senhor vai fazer isso, né? Porque o desejo dele é se relacionar com a gente, né? É se revelar para nós de uma maneira grande, de uma maneira poderosa. E para a gente terminar agora para orar, como nós podemos aplicar isso em nossas vidas? Eu vou deixar algumas perguntas. Você vai ter a oportunidade depois de voltar ao vídeo para rever as perguntas, né, que você não vai conseguir gravar as perguntas que eu vou fazer aqui. Então, nós temos essa bênção aí de voltar ao vídeo. Vamos ver o que está lá. Eu vou fazer a pergunta. A primeira é: você tem a compreensão de que Deus é o centro de tudo? É a primeira pergunta. A segunda: tem confiado e descansado na soberania divina que dirige a sua vida e o mundo como um todo? Porque para muitas pessoas, para descansar, crer e descansar é complicado, né? Aí você vai lá no Salmo 37, verso 5, e fala, né? Entrega o teu caminho ao Senhor. É isso que está querendo dizer aqui. É entregar, descansar, confiar e saber que Ele está agindo, né? E terceira, quando você contempla a criação, você entende que Deus de fato é o Criador? Então eu vou deixar essas 3 perguntas para você meditar. Medita, fala com Deus, Senhor, eu preciso entender, eu preciso te conhecer. Como a irmã já falou, né? A Ana falou de uma forma muito boa. A cada dia eu quero te conhecer mais. Eu tenho aproveitado muitos momentos que eu fico sozinha, né? O Louris sai para trabalhar, a Débora também, e eu boto lá meu som, eu fico adorando ao Senhor, fazendo as coisas dentro de casa. Você está pensando que nessa pandemia eu estou à toa, sentada no sofá, vendo TV? Não, senhora. Eu estou fazendo muitas coisas na minha casa, e em prol da obra também, porque nós temos os vídeos do Momento Kids para gravar.
Então temos que estudar também, ter material, tudo isso implica. Então eu aproveito para louvar o meu Deus. E eu tenho tido intimidade, eu vou falar em particular, eu, Patrícia, tenho tido intimidade com o Senhor dessa forma. Né? De ler, de meditar e de louvar ao Senhor. Então você também pode fazer isso, porque nós temos liberdade para isso, não é? É importante a gente falar que nós vivemos numa batalha, né? Então, na batalha, a gente tem um inimigo. E ele vai fazer de tudo para roubar esse tempo com o Senhor. Ele vai fazer de tudo para te impedir de ter esse tempo com o Senhor. Mas é algo que nós precisamos lutar. Tem dias que são fáceis, tem dias que são difíceis, tem dias que são insuportáveis. E se não for a graça do Senhor sobre a nossa vida, a gente não aguenta. Né? Eu fico imaginando como as pessoas lá fora suportam essa pandemia, essa angústia. Porque eles não têm o Espírito Santo de Deus. Então você tem um presente, você tem uma pérola preciosa que o Senhor te deu, que é o Espírito Santo. Você tem a palavra do Senhor que você pode buscar auxílio. Então, use essas armas que você tem. Né? Busque ao Senhor ardentemente. Né? Como que alguém que quando está se afogando, né? Eu lembro quando era criança, uma vez quase morri afogada na praia, porque eu usava boia, né? Eu queria ar. E fiquei muito tempo sem conseguir botar a cabeça embaixo de chuveiro por causa disso, desse pavor que eu fiquei. Nós precisamos ter essa ansiedade de buscar o Senhor como quem quer buscar o ar. É algo imprescindível, é algo que não pode faltar. Na nossa vida, sem o Senhor, ela não é vida, ela é morte. Então, a nossa oração é que você busque o Senhor, você não desista, você prossiga, vai lutando. Todo dia você vai ter uma batalha nova. Todo dia tem uma batalha diferente. Mas você tem um Senhor que já prometeu vitória para você. Então, agarre-se com o Senhor, vai lá, vai no nome dEle, vai batalhando, vai guerreando e você vai vencer no nome de Jesus. Essa é a nossa palavra para você. Vamos orar? Vamos. Estão orando para a gente, né? Senhor, nós te louvamos e nós te engrandecemos o nome. Porque, Deus, não existe como dizer o que o Senhor é para nós, na nossa vida. Palavras são pequenas demais para dizer quão grande é o Senhor. E nós estamos muito felizes porque temos o Senhor como nosso Deus. Obrigada pela tua palavra. Obrigada porque verdadeiramente ela é aquilo que ela diz ser. Obrigada, Senhor Deus, pelo teu Espírito Santo. Obrigada pelo teu Filho Jesus que revelou o teu amor. Senhor, muito obrigada porque o teu plano não foi parado, o teu plano não foi frustrado. Ao contrário, a cada dia o Senhor vai, ó Deus, seguindo no objetivo de terminá-lo. Até aquele dia que nós vamos estar diante do Senhor, ó Pai, sem mais nenhuma limitação, adorando o teu nome, ó Pai, engrandecendo ao Deus da nossa vida. Então esse, Deus, é o nosso louvor ao Senhor nesse dia. Muito obrigada pela oportunidade que o Senhor deu a mim e a Patrícia, de podermos preparar essa lição, de podermos lembrar quem o Senhor é, de podermos, Senhor Deus, passar para a tua igreja um pouquinho daquilo que o Senhor nos deu. Louvado seja o teu nome e permita que a tua palavra, Senhor, seja soprada pelo teu Espírito, de maneira que a tua igreja seja incendiada por ela. Ó Pai, possa promover mudança na vida dos meus irmãos. Para a honra e para a glória do teu nome, que nós oramos e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então fiquem na paz do Senhor, né? Até a próxima. Foi um prazer estar aqui compartilhando da palavra de Deus com a igreja. Beijinho para todos. Deus abençoe.